Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo, nas relações econômicas que são bem complexas, né, entre Estados Unidos e China. Temos uns materiais ótimos aqui que falam de tarifas, essas manobras com a moeda, sabe? E os riscos financeiros que estão pintando por aí. A ideia é entender as peças desse xadrez assim e o que isso significa para o mercado e, claro, para o nosso bolso. Vamos nessa? Vamos lá. Olha, o cenário, como os materiais mostram, é de tensão. E tensão crescente. Uma ação aqui gera uma reação lá e isso se espalha. Afeta desde o preço na gôndola até, bom, a estabilidade de empresas enormes. Certo. Começando então pelas tarifas americanas. Os dados que a gente viu, eles apontam um salto bem forte, né? Saiu de uma média de tipo 1,5% para mais de 12%. Isso, claro, deixa tudo que vem de fora mais caro. E um ponto interessante nos materiais é que reverter isso na justiça parece bem difícil e já tem reflexo nos números, né? As vendas no varejo lá nos Estados Unidos, em abril quase não saíram do lugar, só 0,1% de alta. Isso depois de um março bem mais forte, de 1,7%. Será que o pessoal estocou antes e agora está segurando um pouco? Deu uma freada? Exato. Pode ser isso sim. E o mecanismo é claro, né? A tarifa aumenta o custo de quem está importando. Agora, o ponto-chave mesmo que as fontes destacam é que essa grana das tarifas, falaram em 22,8 bilhões de dólares só em maio, não é a China que paga. Esse dinheiro sai direto assim na veia do caixa das empresas americanas. Antes mesmo delas venderem o produto. É um baque na hora, na liquidez. Nossa, o impacto direto no fluxo de caixa, né? E aí a empresa fica naquele dilema: absorve o custo e aperta a margem ou repassa para o consumidor e corre o risco de vender menos? Complicado. Enquanto isso acontece lá na China, o que os materiais mostram é uma coisa um pouco inesperada, talvez. O consumo interno deles deu uma animada. As vendas no varejo subiram 6,4% em maio. Foi mais até do que a produção industrial, que cresceu 5,8%. Sim, é um dado interessante. Mas a leitura dos especialistas, sabe, nos documentos, é que Pequim não quer escolher um ou outro. Eles querem os dois, consumo forte e produção forte. Manter a força exportadora é visto como essencial, por dois motivos principais. Continuar na ponta da tecnologia e também usar aquele superávit comercial enorme. Foi mencionado o SD 600 bilhões em bens em 2023. Usar isso como uma espécie de blindagem econômica contra sanções, contra a pressão externa, é uma estratégia dupla. Entendi. É para se proteger e para continuar avançando. E para ajudar nessa parte da exportação, parece que a moeda chinesa, o renminbi, o RMB, entra na jogada. Tem indicações nas fontes de que eles podem estar pensando numa desvalorização controlada, claro. Talvez uns 3% a 4% contra as moedas dos parceiros. Isso deixaria os produtos deles mais baratos lá fora, né? Exatamente. E aí, se a gente conecta isso com o resto, a implicação é bem direta. Produto chinês mais barato pode acabar incentivando mais aquela tal triangulação, sabe? A mercadoria passa por um terceiro país para, digamos, disfarçar a origem e fugir da tarifa americana. Uma análise até exemplifica. Se o RMB desvaloriza 5%, isso poderia anular uma boa parte do efeito de uma tarifa de, sei lá, 10%. Ajuda a manter o lucro de quem está vendendo e intermediando. Faz todo sentido. É uma forma de contornar a barreira. Agora, mudando um pouco o foco, indo para os mercados financeiros, os materiais trazem os alertas importantes. Citam até o Jeff Gundlach, um investidor conhecido, falando da dívida das empresas nos Estados Unidos. Os tais spreads dos títulos de maior risco, os junk bonds, ou seja, o quanto a mais eles pagam de juros para compensar o risco. Esses spreads estão baixos. Isso apesar de tudo, né? Tarifas, tensão global, parece que o mercado talvez não esteja enxergando o risco todo. O precificando direito? Pois é, isso levantou uma bandeira amarela, né? Sobre a saúde financeira dessas empresas. O risco que os documentos detalham é esse. As tarifas pressionam o caixa, custo sobe, receita pode cair e aí fica mais difícil pagar as dívidas. Já viram que o nível de caixa das empresas do S&P 500 caiu no primeiro tri e a expectativa é piorar no segundo. Falam até, olha só, numa possibilidade de uns 50 bilhões de dólares em dívidas serem rebaixadas para junk,
para a categoria de alto risco, até julho. Isso encarece muito o crédito para elas depois. E para complicar, ainda tem instabilidade lá fora. Oriente Médio, outras tensões, isso pode jogar a inflação e juros para cima também. É um cenário tenso. Nossa, é muita coisa junta. E pensando mais para frente, o que os materiais projetam? Tem um modelo do Penn Wharton que foi citado. Ele simula um cenário onde o custo da tarifa é dividido entre empresa e consumidor. E aí, até 2030, o consumo nos Estados Unidos poderia cair uns 2,8% e os salários médios 1,4%. E olhando mais longe para 2040, os números pioram. Consumo caindo 3,6%, salários quase 6%. São números preocupantes, né? São, sim. Resumindo esses riscos todos que o material aponta. Você tem o impacto contínuo das tarifas, essa possibilidade de uma guerra cambial ficar mais séria, a fragilidade que a gente comentou na dívida das empresas, mais os choques geopolíticos. Tudo isso junto cria um quadro de muita, mas muita incerteza econômica para os próximos anos. Bom, então, recapitulando rapidinho, a gente viu como as tarifas estão batendo nos Estados Unidos, tanto no consumidor quanto nas empresas. Viu a resposta estratégica da China usando o consumo interno e a própria moeda. Falamos dos riscos crescendo na dívida corporativa americana e como geopolítica joga mais lenha nessa fogueira toda. É uma teia bem complexa mesmo, de ação e reação. Exato. E talvez fique uma reflexão final pensando nos temas que a gente discutiu. Falamos muito das ferramentas, né? Tarifa, câmbio, essas coisas. Mas e se a própria imprevisibilidade? Essa que nasce dessas mudanças rápidas de política, desses eventos que ninguém espera. E se essa imprevisibilidade for, no fundo, o maior obstáculo para o planejamento, para o investimento a longo prazo? Talvez a dificuldade de saber o que vem pela frente seja mais danosa do que qualquer medida específica. Fica aí, para a gente pensar.